É uma alegria poder estar aqui, né? Eu sou de Gravataí, mas eu nasci aqui, né? Eu, quando pergunto se tem algum visitante, eu nunca levanto, que eu sempre me considero da casa. Eu me converti lá na Marilã, né? E muitos que participaram desse período da minha conversão, encontrei hoje aqui, né? Então, é uma alegria. Depois, no finalzinho, se tiver algum tempo, eu conto um pouquinho dessa história, que acho que também tem a ver com o que Deus quer falar. Eu quero começar, assim, durante os louvores e durante aquele momento aqui que o José Gustavo orou pela listinha ali de oração, pelas pessoas que estavam necessitadas, ele falou de visão, que a gente orasse com aquela visão que nós temos, né? Um nome está acima de todo nome, né? Depois a Ingrid veio aqui compartilhar sobre a Ilha da Pintada. E ela também pediu para que, quando a gente fosse desfrutar um pouco do pôr do sol, a gente olhasse para o outro lado e tivesse uma visão daqueles irmãos que estão do outro lado do rio, né? Então, de novo, o Senhor falando conosco a respeito de uma visão, de enxergar, de ver as coisas como Deus enxerga. E eu acho que esse é o meu propósito hoje, de repartir um pouco dessa palavra que o Senhor tem falado para mim, né? Essa palavra começou numa primeira pessoa, falando para mim, de eu passar a pensar como Deus pensa, eu passar a enxergar como Deus vê. E isso me levar a desejar o que Deus deseja. Porque muitas vezes eu me peguei querendo que Deus desejasse como eu estava desejando. Mas, na verdade, o que eu pude ver ao longo da minha vida é que Deus foi transformando o meu coração para que eu passasse a ver e a pensar como Ele. E Deus, Ele é muito amoroso e muito eficiente nisso que Ele faz. E Ele realmente transforma os nossos corações, porque o contato com Ele, o contato com a pessoa de Jesus é transformadora nas nossas vidas. O Evangelho do Reino de Deus é um Evangelho que transforma vidas. E Deus faz isso conosco, nosso coração. Então eu comecei a olhar e a pensar e a perceber estas coisas, né? Então eu quero falar, eu conheço a ilha lá, eu trabalhei lá há 25 anos atrás, eu conheço uma ilha de muitos anos antes, não a de hoje, tomada pelo tráfico, mas eu conheço a ilha, lembro até o nome de algumas ruas, e eu vou levar essa demanda para Gravataí, para que a gente ore e o Senhor nos mova também para ser o socorro. E eu acho que essas duas, a oração do Zé, a palavra da Ingrid, eu acho que tem muito a ver com aquilo que vamos falar hoje nessa manhã. Alguns que já ouviram no sábado à noite, né, vão ouvir de novo, tá? E esse é o primeiro combinado que eu quero fazer com vocês. Eu não vou trazer nada de novo do que vocês já têm ouvido ao longo de todos esses anos, através dos pastores, através dos grupos, através dos irmãos. Não tem nenhuma novidade aqui do que eu vou falar, mas sim uma palavra que começou para mim, que eu quero repartir com vocês, né? E Paulo mesmo diz em Filipenses, né, no capítulo 3:1, ele diz: primeiro alegrai-vos no Senhor, né? Mas ele diz assim: olha, para mim não me desgosta, e é seguro para vós que eu vos escreva sempre as mesmas coisas, né? E eu tenho esse texto como uma base para catequese. Então eu também não me desgosta repetir e repetir e repetir. Porque até em Gravataí eu sou conhecido como o pastor da catequese.
Os irmãos já me conhecem, mexem comigo, brincam comigo, né, a respeito da catequese. Mas esse é o primeiro combinado. A segunda coisa, antes de começar a contar, estruturar algo, eu sempre vejo aqui, vem Senhor Jesus, né? Vocês têm diante de vocês esse texto. Lá em Gravataí, quando nós temos os avisos, nós temos um aviso, que é o primeiro aviso que damos, é que Jesus está voltando. Então, por onde eu tenho ido, eu tenho levado comigo este aviso, que todo encontro a gente avisa os irmãos de Gravataí, Jesus está voltando. Não porque é um simples aviso, é porque nós cremos que este aviso, esse princípio, esse fundamento, essa verdade sobre a vida de Jesus, ele é um diferencial, ele é um norte que tem que conduzir o nosso pensamento, as nossas decisões e as nossas ações. Então, quero começar por esse aviso, que vocês sabem, Jesus está voltando. Para que vocês pensem se os valores, se os princípios, se tudo aquilo que hoje vocês consideram de suma importância, embora a palavra não diga datas, mas digamos que nós soubéssemos, só para um exercício, que Jesus voltaria amanhã. Não vão sair dizendo que eu estou dizendo isso, tá? Por favor. A palavra é muito clara em relação a isso. Mas por um exercício na nossa mente. Se Jesus voltasse amanhã, tudo aquilo que eu valorizo hoje, que eu dou importância hoje, teria importância amanhã? É algo para que a gente fique. Esse aviso é para que nos leve a meditar e refletir sobre nossos princípios, valores, objetivos, tudo. Não é um simples aviso para que saibamos que Jesus vai voltar. Amém? Dito isso, tá? Eu quero estruturar nessa palavra até chegar a algumas coisas. Eu quero começar com vocês lá por Gênesis. Porque Gênesis 1, 26, né? Nada de novo, como eu disse, texto lá, catequeses, né? Também disse Deus nessa linguagem, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, e ele vai indo, e no 28, ele vai abençoar aquela criação dele, né? Homem, mulher, e diz a eles, sede fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem, tenham domínio sobre os peixes do mar, e assim vai. Então Deus criou na sua criação com a intenção de viver em família. Todos sabemos, né? Somos ensinados que Deus quer uma família, essa família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Não é qualquer tipo de família, mas é uma família onde tem um padrão, e isso tudo para a sua glória. Então Deus ali está estabelecendo uma visão, um propósito, onde estes homens devem povoar a terra, devem multiplicar-se, devem seguir. Eu vou usar esse exemplo desse mandamento, dessa direção de Deus a essa sua criação, e vou pegar um exemplo, né? A gente vai vendo assim que depois Deus percebeu ao longo dessa história, eu vou dar umas puladas assim, tá? Até a gente chegar lá na época de Jesus, da igreja em Atos, mas Deus percebeu que ao longo desse processo a iniquidade havia multiplicado-se sobre a terra. Então ele acabou ferindo a terra com um dilúvio, né? A gente pode, na leitura de Gênesis, perceber lá em Gênesis 6 que houve, né, fala ali da corrupção da natureza humana, né? Mas Gênesis 7, Deus faz
com Noé, né? Salva a casa de Noé, vai ferir a terra com dilúvio, mas salva a casa de Noé, né? Porque Deus tem e permanece tendo um plano para a família. Nós falamos aí, temos ouvido já da semana, né, da família, com o Danny Baker, temos um retiro pela frente, onde vamos dar uma continuidade a isso. Por quê? Porque Deus não mudou isso ao longo da história. Ele continua tendo um plano para a família. Então ele salva a família de Noé, e com Noé ele faz uma aliança e tem um novo recomeço. Só que esse novo recomeço também não atingiu o que ele desejava, né? Continuou o homem pensando, tendo objetivos, aspirações diferentes da de Deus. Isso eu vou usar para vocês perceberem isso, que depois de Noé, a gente, chegando em Gênesis 11, nessa leitura, a gente vai perceber ali um evento de uma construção de uma torre, a chamada Torre de Babel. Então, se lermos ali, nós vamos perceber o seguinte: os homens se juntaram para construir uma torre e eles tinham um propósito muito claro nesta construção. Primeiro, era chegar até o céu. Segundo, era tornar célebre o nome deles, não o de Deus. E terceiro, eles não queriam ser espalhados pela terra. Mas Deus não havia dito lá em Gênesis, com o seu propósito, que Ele queria que povoasse a terra? Mas os homens não queriam, porque eles tinham um plano diferente, eles tinham uma visão diferente, eles tinham uma intenção com esta torre e com este plano deles de garantir a eles, primeiro, segurança, porque eles estariam juntos. A segurança deles não está dependendo de Deus, não está em Deus, mas eles queriam garantir a sua segurança. Nós estamos juntos, nós somos muitos, nós somos fortes, e também eles queriam garantir reconhecimento. Mas esse não é a visão de Deus, não é o que Deus queria. Então, primeiro ponto, para que o plano de Deus e o propósito de Deus pudesse seguir à frente, é necessário uma intervenção do próprio Deus, uma intervenção do alto. E aí é nesse momento que Deus vem e confunde as línguas. E com essa confusão de línguas, o que acontece? Eles fazem aquilo que eles não querem. Eles acabam se espalhando, porque eles já não se entendem, então eles vão se encontrando com aqueles que falam a mesma língua e vão se espalhando pela terra e encontrando os seus lugares, as suas habitações. Mas Deus interviu, por quê? Porque Deus não mudou o seu plano, Ele está comprometido com aquilo. E Ele viu que o homem estava de novo caminhando num sentido contrário. Então Deus vai lá e faz uma intervenção. Então nessa passagem de Gênesis 11, da Torre de Babel, fica muito claro que o pensamento desse mundo é totalmente contrário ao pensamento de Deus. Lá de Gênesis para cá, mudou alguma coisa em relação a esse mundo? O pensamento do mundo hoje, que nós vivemos, a nossa realidade, o nosso século, a nossa década, o nosso ano, o nosso dia de hoje, o pensamento que está aí, a filosofia, mudou? Não mudou. Continua sendo contrário ao plano de Deus. Nós temos visto o quanto a família
a qual Deus ama, preza, tem sido combatida, destruída nesse mundo. Porque esse plano, ele não mudou. Continua assim. E assim a gente vai vendo vários eventos da história, né? Vários eventos da história que vamos lendo na palavra e podemos ver que realmente aquela expressão daquele texto de João que diz: o mundo jaz no maligno, não nos deixa a menor dúvida. Ele jaz no maligno na sua maneira de pensar, na sua maneira de ver e na sua maneira de agir. Todos os seus planos são malignos. Esse texto está em 1 João 5,19, se alguém quiser abrir. O mundo jaz no maligno, mas Deus continua tendo um plano para uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Não mudou. Isso não mudou no dia de hoje. Continua sendo assim. Para que esse plano fosse então efetivo, Cristo vem. Deus faz uma nova intervenção. Então, Deus interviu por várias vezes, mas agora, em Jesus Cristo, Ele diz: vou fazer uma intervenção definitiva. Cristo veio e faz uma obra reconciliadora com Deus. Nós somos colocados em Cristo, somos colocados na sua família eterna em Cristo, de forma definitiva. Agora, o caminho para alcançar isso é Cristo, sempre foi, desde antes da fundação do mundo. E agora Ele se manifesta. E aí nós temos o caminho, através da fé em Cristo, nós somos colocados em Deus. Com isso, naveguei muito rápido aqui, por toda uma história, mas chegamos nesse tempo de Cristo. E aí, eu quero começar aonde Cristo ali esteve nos últimos dias ali, onde Cristo dá, a partir lá de Mateus 28, 18 a 20, Ele dá o grande mandamento que falamos, aos seus discípulos, que era para que eles fizessem discípulos de todas as nações, que eles batizassem em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinassem a guardar todas as coisas, porque Ele estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Ele deu este mandamento aos seus discípulos, Ele, sendo elevado aos céus, Ele disse aos seus discípulos, e deu uma ordem, disse a eles em Atos 1:4, vocês não se afastem de Jerusalém, não saiam de Jerusalém. Por quê? Porque em Atos 1:8, também um texto bastante conhecido da catequese, lá diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Percebem aí aquele mandamento lá de Gênesis, de que nós, para a sua criação, para o homem povoar a terra? Agora, Deus está renovando de novo esse mandamento e dizendo, olha, eu quero que vocês povoem a terra, com a família dele. E qual é esse meio aqui? É a pregação do Evangelho do Reino de Cristo. Porque agora, Ele está dizendo, sede fecundos também, com filhos gerados pela fé em Cristo. Povoem a terra. Eu estou dando este mandamento.
E a gente pode perceber na leitura de Atos que isso se cumpriu. Se nós olharmos ali os capítulos de Atos, nós vamos ver mais ou menos de Atos 1 ao 7, a pregação em Jerusalém. Depois, se a gente pegar do 8, mais ou menos o 12 ali, nós vamos ver a pregação do Evangelho na Judéia e na Samaria. E depois, do 13 em diante, nós vamos ver a pregação do Evangelho nos confins da terra, onde nós nos incluímos, nos confins. Então isso se cumpriu. Por quê? Porque Deus não mudou o seu propósito. E Ele intervém, mas isso não se cumpriu sem uma intervenção de Deus de novo. Por quê? Vamos olhar como viviam os discípulos. Atos 2, 42 ao 47. Como é que viviam os discípulos? Como é que estavam, aquele evangelho que estava sendo pregado em Jerusalém, como é que estava vivendo aquela igreja em Jerusalém? Era ali, nesses versículos tem um testemunho da vida desses irmãos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, no partir do pão, nas orações. Que mais? Seguindo ali. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando lemos isso, não é o que hoje todos nós desejamos? Esta vida. Então eu pergunto, quem dos irmãos daquela época ia sair de Jerusalém? Quem ia ser voluntário para sair de Jerusalém? Com essa vida, com tudo isso que estava acontecendo na cidade. Quem ia ser, não, eu vou para Nazaré, eu vou para Decápolis, eu vou para a Arábia. Quem? Havia ali uma situação em que precisava de uma intervenção. Isto aqui não era bom? Era bom, era ótimo, nós buscamos isso. Só que Deus vê muito mais além. Deus vê o seu plano todo, porque não era só Jerusalém. Porto Alegre precisava ser alcançado, Gravataí. Deus estava enxergando muito além. Então, Deus interviu, permitindo que houvesse ali um início de perseguição. E isso começou com os apóstolos. Em Atos 5, 17 e 18, ali começa uma perseguição com os apóstolos. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus,
tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Ali começa com os apóstolos. Depois, em Atos 6, houve lá uma situação interna, vamos dizer assim, na igreja, né, em relação à assistência. Então se institui os diáconos e nessa instituição de diáconos foi colocado um homem chamado Estevão. Aí vou começar a colocar alguns personagens na história agora. Estevão, Atos 6:5, dá um testemunho dele, né? Diz que, e Atos 6:8 diz que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder, que fazia prodígios e grandes sinais. Este homem também foi preso, foi levado para justificar-se diante das autoridades e dá um testemunho precioso. E ele vê o céu se abrir e vê a Jesus. E ele então, nessa perseguição, Estevão é morto, é apedrejado. Deus continua vendo além. Agora surge mais um personagem nessa história que se chama Saulo. Então, na morte de Estevão, Atos 7, 5:9, 5:4, Atos 7, 54 ao 8:1, diz que Saulo, que estava ali, ele consentiu com a morte de Estevão. Deus levanta, aparece no cenário o homem chamado Saulo. Até então, não tínhamos ouvido dele, mas ele se levanta ali. Com um currículo importante na sua seita. Os fariseus, Filipenses 3, do 4 ao 7, Paulo vai, ele próprio, falando dele, dizendo quem ele era antes, falando de como era a sua vida pregressa, diz que ele era circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, fariseu, zeloso perseguidor da igreja e, quanto à lei, irrepreensível. Em Gálatas, ele torna a dizer, Gálatas 1, 13 ao 14, ele torna a dizer, perseguidor da igreja, zeloso das tradições dos seus pais. Este homem se levanta no seu zelo, né? Diz que ele fala que ele sobrepujava os da sua geração, e este homem se levanta. E depois da morte de Estevão começa uma perseguição severa à igreja. E essa igreja então se espalha. E o evangelho começa a ser pregado então ali por onde os irmãos estão indo, na Judéia e Samaria. Não satisfeito com isso, Paulo, que ia de casa em casa, Saulo ia de casa em casa atrás dos irmãos. Por muito tempo eu ficava pensando assim, Saulo era muito mau mesmo, porque ele ia na casa dos irmãos, mas ele não tinha um lugar
outro lugar ali, dentre essa perseguição que estava se levantando, para encontrar a igreja, para encontrar os irmãos. Ele tinha que ser na casa. Então, vemos aqui que sempre há um combate. Saulo era zeloso, mas ele não tinha a visão que Deus tinha. Ele não via como Deus estava vendo, ele não pensava como Deus estava pensando, ele não estava crendo como Deus havia estabelecido para que ele fosse crer. Não satisfeito com isso, nós podemos ir em Atos 9, do 1 ao 9, vai falar um pouco da conversão de Saulo. O início desse capítulo diz assim: Saulo ainda respirando ameaças de morte, né? Ele pediu cartas para ir a Damasco. E se ele encontrasse alguns que eram do caminho, ele queria trazê-los presos. Ainda a igreja nesse tempo, os irmãos eram conhecidos como aqueles do caminho, porque havia um caminho para a salvação, havia uma fé, e a igreja era conhecida ainda como os do caminho. Os irmãos ainda não eram conhecidos como cristãos. E Paulo disse: olha, eu quero cartas, eu vou a Damasco, e se eu encontrar alguém do caminho, eu quero ter essa autoridade para aprendê-lo. E Paulo então vai a Damasco, e nesse caminho de Damasco, Deus se manifesta a ele. Mais uma intervenção do Senhor naquilo que está acontecendo. O Senhor se manifesta a Paulo e diz a ele, nesse caminho, ele vê uma grande luz, ele cai ao chão, e o Senhor fala com ele e diz: Saulo, por que me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a quem? Não eram aos discípulos? Então aqui nós percebemos que Cristo e a sua igreja é um corpo. O cabeça e o corpo, nós não podemos dissociar. Perseguia os discípulos, como Paulo estava fazendo, Saulo estava fazendo, era perseguir o próprio Senhor. E Saulo disse: por que me persegues? E Paulo pergunta: mas quem és tu? Eu digo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A igreja e Cristo não estão separadas. O cabeça não pode estar separado do corpo, e o corpo não está separado da igreja. Saulo recebe ordens para ir para Damasco, então ele é levado a Damasco, permanecer, fica lá. E aí aparece um outro personagem na história, que falamos pouco dele, Ananias. Ananias aqui é uma figura da igreja. Deus levanta este homem e manda ele ir orar a Paulo. Notem aqui, estamos falando de visão, certo? Então notem aqui o seguinte: o que aconteceu com Saulo nesse caminho? Quando ele viu a grande luz, ele ficou o quê? Cego. Certo? Por quê? Porque Deus precisava mudar a maneira de ver de Saulo. Saulo ficou cego, ou seja, aquela maneira de ver, de pensar, de andar de Saulo, o Senhor cegou, tirou dele. Não foi só a questão do sentido,
de não enxergar. Mas Deus estava mudando a maneira como Saulo via. Deus queria que Saulo visse como ele vê. E ele precisava mudar essa maneira antiga, essa maneira pregressa. Embora Saulo, zeloso da sua religião, não era a maneira de Deus. Não era o que Deus queria. E Deus queria mudar isso na vida de Saulo, porque Deus queria usá-lo. Então Deus levanta Ananias. E quando ele pede a Ananias, Atos 9, do 10 ao 19, que Ananias vai estar com Paulo, né? Ananias, ele resiste, porque ele estava com medo, porque a visão de Ananias também não era a visão de Deus. E para que Ananias fosse, Deus precisava mudar também essa maneira de ver. Ananias estava ali com medo. Vamos ler o Atos 9, 10, a visão e a conversa ali de Ananias com Deus, por favor, pode botar na tela. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Parar um pouquinho aí só. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Qual era a visão que Ananias tinha de Saulo? Perseguidor. Eu quero distância desse homem. Mas Deus está dizendo: eu tenho uma visão diferente de Saulo. Ele é um instrumento meu, eu vou usá-lo. E eu quero que tu. Agora, vá lá, impõe as mãos, cure a Saulo. Deus não poderia ter feito tudo isso com Saulo? Por que levantou Ananias? Ele que foi todo poderoso no caminho de Damasco, que se manifestou a Saulo, não podia ter resolvido todo o assunto ali com o Saulo no caminho de Damasco? Ter falado tudo isso, ter curado, ter retornado à vista? Mas ele usou Ananias. Por quê? Porque Ananias é a figura da igreja. Ananias sou eu. É vocês. Deus levantou um Ananias para ir. E Ananias só foi porque ali, naquela visão com Deus, naquela conversa com Deus, ele mudou a maneira de ver. Mas aonde diz ali que ele mudou a maneira de ver? Vamos seguir ali o texto no 16, 9:16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Aí vamos para o 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão,
o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Vocês conseguiram ver a mudança de discurso do Ananias? Saulo, irmão. Ele não era o perseguidor no 13, no 14, no que tinha as cartas para prender, fazer e acontecer. Mas agora, quando ele foi, ele se referiu a Saulo como irmão. Saulo, família, irmão. E ele levanta Ananias. E Saulo, então, pela igreja em Damasco, Saulo é acolhido, ele recebe oração, ele recebe a cura, ele é batizado no Espírito Santo, ele é batizado nas águas, seguindo o texto, né? E depois de tudo isso, ele é alimentado, porque ele estava em jejum e oração, há 3 dias ele não comia, então ele recebe alimento, ele é cuidado. Quem fez isso? Os Ananias, os irmãos, os discípulos da igreja em Damasco. A gente nem sabe direito como esses discípulos estavam em Damasco. Como é que Ananias chegou a Damasco? Como é que ele se converteu? Mas havia a igreja lá. Eu gosto de crer, né, de pensar, né, que no Pentecoste havia, ali fala que havia de todas as regiões, né, e eles ouviram as maravilhas de Deus na sua língua nativa, né, e eu quero pensar que desta forma chegou o evangelho ali, e Ananias estava lá, e Deus levanta este homem. Poderia ter feito tudo, mas Deus decidiu que Ele quer contar com a igreja, que Deus quer contar com os Ananias. É necessário que se levante um Ananias e vá, mas para isso tem que enxergar como Deus enxerga, porque senão não vai, porque se Ananias continuasse enxergando o Paulo, o Saulo, perseguidor, com medo, ele não iria. Houve uma transformação de fé na vida de Ananias ali, naquele relacionamento, naquela intimidade com Deus. E ele passou a enxergar como Deus estava enxergando. Ananias não mudou o coração de Deus, ele não convenceu Deus de que Saulo era tudo aquilo que ele estava dizendo que era. Foi Deus que mudou o coração de Ananias e dizendo, eu tenho um plano, eu tenho uma visão diferente para Saulo, e eu quero que tu enxergue essa visão, eu quero que tu veja essa visão, para que tu vá. Eu estou te levantando para ires. Então, a igreja é cheia de Ananias. Que Deus levanta e vai. Todos nós que estamos aqui, em algum momento, um Ananias ou uma Ananias chegou até nós. E trouxe uma visão de Deus sobre as nossas vidas. Nós muitas vezes até já tínhamos talvez desistido delas. Mas Deus não desistiu.
Deus tem um plano, tem um desejo de viver em família, de ter uma intimidade. Hoje, se eu perguntar, quantos dos nossos familiares nós já desistimos? Olhamos para alguém e diz, um colega de trabalho ou alguém na escola, e dizemos, esse não tem jeito. Já falei, já vi, só que Deus não desiste de ninguém. Deus levanta homens e mulheres, Ananias, para que enxerguem as pessoas como Ele vê. A palavra diz que Jesus, ele via as multidões, mas, Mateus 14 diz que Jesus via as multidões e se compadecia delas. Mas Ele também vê na multidão a pessoa, o indivíduo. E Ele quer se relacionar. Eu gosto daquela passagem que está em Marcos 5, 25, daquela mulher que há muitos anos sofria de um fluxo sanguíneo. E estava Jesus lá, naquela multidão, aquele aperto, os discípulos, Jesus, aquele aperto, e aquela mulher pensou, se ao menos eu tocar a veste dele, eu vou ser curada. E para isso ela tinha que vencer o medo. Imagina se aquela multidão, se aquela infinidade ali descobre que ela tem um fluxo de sangue no meio daquela multidão se apertando, que ia contaminá-los. Se eles fossem tocados por ela, iam ficar contaminadas. E ela pensando, se eu tocar, pelo menos na veste de Jesus, eu vou ser curada. E ela vai, vence esse medo, é impulsionada, vai lá e toca Jesus naquela multidão, e Jesus indo, e ele diz, parou, para tudo. Quem foi que me tocou? Poder saiu de mim, eu quero saber quem me tocou. E ninguém se apresentava, e os discípulos, vamos, multidão, não, eu quero saber quem me tocou. Porque Jesus está dizendo, olha, eu me importo com as multidões, mas eu também me importo com você. Eu quero saber teu nome. Eu quero ter intimidade contigo. Eu quero que tu me toque. Porque o Senhor se importa com pessoas. E Ele quer que a sua igreja também se importe com pessoas. Em Mateus 18:11, Jesus fala da sua missão, que Ele veio para buscar o perdido. E nós vimos agora há pouco, eu falei que o cabeça não pode ser dissociado do corpo. O corpo não tem uma missão diferente do cabeça. A mesma missão dos seus discípulos, a mesma missão do seu corpo, da sua igreja, é a dele. E Jesus se importa com as pessoas. E Ele levanta. E eu quero que essa palavra, eu quero que nós sejamos hoje animados. Eu, quando penso nela, eu me animo. E eu quero olhar para mim e enxergar o Ananias. Eu quero enxergar que eu sou o Ananias. Eu sou este homem que Deus está levantando
para libertar as pessoas, para aproximar as pessoas, para curar, para abençoar, para batizar, para fazer discípulos. Esse fazer discípulos está todo esse cuidado. Ananias foi este homem. Por isso, para mim, ele é uma figura do que nós somos. Nós somos Ananias. E Deus nos levanta. Levantou Ananias nas nossas vidas para que nós estivéssemos aqui hoje. Que nos puxaram, que nos trouxeram, que nos incentivaram, que tiveram de nós uma visão que muitas vezes nós não tivemos de nós mesmos. E isso é muito comum. Comigo foi assim. Depois, no final, se tiver um tempinho, eu conto um pouquinho da história. Mas nós muitas vezes, ou na maioria das vezes, principalmente quando vivemos independente de Deus, não temos a visão de nós que Deus tem. Mas Jesus veio e morreu por nós. Deus tem uma visão diferente de nós. E Ele coloca Ananias para nos falar disso, para nos animar, para dizer, vamos em frente. Deus não pensa assim de ti. Deus tem um plano maior para você. Nós temos um papel nessa terra extremamente importante, de fazermos como Ananias fez com Saulo. Olha só, a maioria das cartas que lemos foram escritas por este homem que era perseguidor da igreja, que Ananias não queria chegar perto. Precisou mudar para que Deus pudesse usá-lo. Mudou o coração de Ananias. Ananias vai lá e trata Paulo. Saulo, irmão. Que transformação. Perseguidor, agora irmão. Saulo então fica em fica em Damasco. Começa a ser ensinado no caminho. Saulo tinha um conhecimento de vida extraordinário sobre escrituras, Só que tudo isso não fez com que ele visse o Messias. Quando Deus mudou a visão dele, é que então se revelou de uma forma a ele que ele viu. E ele começou uma nova maneira de viver, igual a nós. Deus nos traz para uma nova maneira de viver. Não foi assim com a nossa vida? Pois Ele trouxe Saulo para uma nova maneira de viver. Esse homem está ali na vida da igreja e ele fica ali. Então ele é ensinado no caminho. E a gente vai lendo mais à frente e vai ver assim, passado um tempo, ele já estava saindo, ele já estava pregando em Damasco, ele já estava indo para as regiões da Arábia. E o que acontece? Que esse homem que era perseguidor da igreja, agora passa a ser perseguido. Porque ele, então, mudou a sua vida, mudou sua visão, mudou sua maneira de pensar, e ele passa a ser perseguido. Porque todos aqueles que querem ter essa vida piedosa serão perseguidos. E Jesus ainda nos diz, bem-aventurados, quando por causa do meu nome forem perseguidos, e mentindo disserem todas as coisas contra vós. Mas era o que estava acontecendo com Saulo. Por quê? Porque ele mudou a sua maneira de ver, de pensar, de crer. Saulo não era perseguido no judaísmo, ele era o cara. Mas agora os judeus ali, Damasco, estavam se juntando para matá-lo. E aí a palavra fala que os seus discípulos então o socorreram ali
e o despacharam, né? Mandaram ele embora para Jerusalém. Então, já fala que nesse tempo, e ali fala um período mais ou menos, depois na palavra fala mais ou menos uns 3 anos, mas Saulo já tinha discípulos. Saulo já estava fazendo discípulos, porque a palavra fala que os seus discípulos, né, mandaram ele para lá. E ele vai para Jerusalém, então. Indo para Jerusalém, o que nós vamos pensar? Saulo, com tudo isso que aconteceu, chegou em Jerusalém e foi acolhido, né? Os problemas dele, indo para Jerusalém, estavam resolvidos. Não estavam. Em Jerusalém, a turma estava cética com essa conversão de Saulo. E não estava querendo chegar perto dele, não. Aí entra no cenário um outro personagem que Deus levanta. Um judeu de Chipre, a quem conhecemos como Barnabé. Saulo, mais uma vez, precisa ser socorrido pelo corpo, pela igreja. Então Deus levanta. Deus não mudou o propósito, não mudou a visão que tinha de Saulo, mas precisava levantar um homem chamado Barnabé para apoiar Saulo, para socorrer Saulo, para integrar Saulo, acolher Saulo. Barnabé, assim como Ananias, também uma figura da igreja, uma figura de quem nós somos. E este homem, Deus levanta, Barnabé toma Saulo, leva os apóstolos e conta como ele viu a Jesus. Estes somos nós. Muitos de nós precisam de um Barnabé para que esse amor de Deus pela nossa vida se expresse no corpo. Precisa de alguém que nos tome, nos integre, nos conte a nossa história, nos leve para perto dos irmãos e dos irmãos para perto de nós. Esse é o nosso papel também. Então, nós somos Ananias, onde expressamos esse amor de Deus por aqueles que não conhecem a Jesus. E Deus nos levanta para pregar o evangelho do reino, para amar, para servir. Mas nós também somos Barnabés e Barnabelas para expressar esse amor de Deus pelo nosso irmão, pela nossa irmã que precisa, que tem dificuldade, que veio com uma bagagem, que veio com maus hábitos e que está começando a sua nova maneira de viver, que não sabe muita coisa, que não tem conhecimento, precisa de alguém que o abrace, que o acolha, que o traga para perto, que o apresente. Porque muitas vezes nós estamos já estabelecidos e não conseguimos ver a dificuldade de outros em fazer o mesmo. Não conseguimos perceber o quão é necessário que esse amor se expresse, tanto para os de fora como para os de dentro. Porque isso é a igreja, isso é a família, isso é o corpo.
acolhe, é hospitaleira. Então, nessa manhã eu quero incentivá-los a ver e enxergar estas coisas e a buscar estas coisas, a desejar isso, a ser esse instrumento na mão de Deus, como Ananias e como Barnabé. É buscar na intimidade e dizer: eis-me aqui. Eu estou com medo, eu tenho dificuldade, eu tenho isso, mas eu quero fazer. Muda a minha visão, Senhor. Muda a minha maneira. Eu tenho lá uma dificuldade com o irmão de me relacionar. Muda a minha visão sobre ele. Muitas vezes nossa oração é para mudar o irmão. Mas começa a orar para mudar teu coração em relação às pessoas. Porque Deus muda. Deus muda o coração, o nosso coração. Por isso que eu digo, essa palavra veio para mim, na primeira pessoa. Eu estou compartilhando com vocês uma palavra que foi para mim. Para que eu mude a minha visão. Principalmente na função que eu exerço em Gravataí, eu sou um dos pastores. E eu, infelizmente, posso testemunhar para vocês que, com aqueles que eu não mudei a visão, eu perdi. E eu quero cooperar com Deus para que todos tenham essa hospitalidade e esse acolhimento de Deus através do seu corpo, através da sua igreja. Eu quero ser um desses Ananias, eu quero ser um desses Barnabés. Para que o propósito eterno de Deus, de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, se cumpra. Eu quero ter essa visão, essa paixão, esse amor pelas vidas, individualmente, assim como Jesus tem. É uma transformação. Às vezes tem dor, tem sofrimento para ser transformado. Mas a gente precisa avançar. E eu não estou dizendo que nós somos perfeitos nisso que fazemos. Nós precisamos estar cada vez mais avançando nessa direção. Isso eu quero compartilhar com vocês, porque olhando isso, eu percebi que eu sou fruto disso. Eu sou fruto de Ananias e de Barnabés. Porque eu, quando me converti, vou um breve testemunho para vocês, mas quando me converti, eu vim de uma família desestruturada e eu conheci princípios de família na igreja. Eu conheci a família na igreja, como deveria ser a minha. E aí, todo o meu processo foi tendo Deus levantando Ananias e Barnabés. Né? Alguns estão aqui até, algumas irmãs principalmente, que tiveram na pregação do Evangelho na minha vida. Que foi uma tremenda armadilha, né? Eles fizeram um aniversário, mas quando eu fui no aniversário, acho que só tinha irmãos e irmãs, e eu e um outro rapaz que não éramos convertidos. Eu costumo brincar que eu me senti o leão na cova dos cristãos, né? Estava tudo armado, mas foi uma bênção. A vida girava. A vida girava em levar o reino. E eu fui acolhido,
na igreja. Eu era solitário e Deus me fez habitar em família. E é difícil para alguém que estruturou toda uma vida solitário habitar em família. Precisa de ajuda. Porque você não abre mão daqueles mecanismos de defesa que você cria ao longo da vida. Precisa paciência, acolhimento, abraço, insistência, perseverança. E eu tive isso. E eu sou fruto disso. E quero animar vocês nessa manhã. Aqui nós não deixemos isso morrer. Que não percamos esta visão de Deus, de quem somos e o significado e a diferença que, dirigidos por Deus, podemos fazer na vida de alguém. Amém? Glória a Deus. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.